Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. F. O programa agrário. A inconsequência no campo dos princípios dos anti-escristas e do centro manifestou-se também claramente nos debates sobre o programa agrário, que tomaram muito tempo ao Congresso, ver pp. 190 a 226 das atas, e levantaram numerosas questões extremamente interessantes. Como era de se esperar, a campanha contra o programa é iniciada pelo camarada Martynov, depois de observações de pormenor dos camaradas Liber e Egorov. Utiliza o velho argumento segundo o qual, corrigindo precisamente esta injustiça histórica, consagramos, indiretamente, pretende ele, outras injustiças históricas, etc. Ao seu lado, coloca-se o camarada Egorov, que inclusive não vê claramente qual é o significado deste programa. É um programa para nós, isto é, fixa as reivindicações que formulamos, ou queremos torná-lo popular? O camarada Liber queria fazer as mesmas observações que o camarada Egorov. O camarada Makov intervém com a sua habitual energia e declara que a maioria de oradores não compreende absolutamente nada do que é o programa proposto e dos fins que visa. O programa proposto, estão a ver, dificilmente poderia ser considerado um programa agrário social-democrata. Ele soa, de certo modo, a brincar à correção das injustiças históricas, e tem um matiz de demagogia e aventureirismo. A confirmação teórica destas elucubrações é, como de costume, o exagero e a simplificação do marxismo vulgar. Pretende-se que os escristas querem tratar os camponeses como um todo homogêneo, mas como o campesinato já há muito está dividido em classes, a apresentação de um único programa tem como consequência inevitável converter esse programa no seu conjunto em demagógico e torná-lo aventureirista quando posto em prática. 202. O camarada Makov revela sem querer a verdadeira causa da atitude negativa para com o nosso programa agrário, observada por muitos sociais-democratas prontos a reconhecerem o SCRI, como fez o próprio Makov, mas que não refletiram absolutamente nada sobre sua orientação, sobre sua posição teórica e prática. De fato, é precisamente a vulgarização do marxismo, aplicada a um fenômeno tão complexo e polifacético como o sistema atual da economia camponesa russa, que esteve e ainda está na base da incompreensão deste programa, e não divergências de pormenor. E sobre este ponto de vista de um marxismo vulgar, puseram-se rapidamente de acordo os líderes dos elementos anti-escristas, Liber e Martynov, e do centro, Egorov e Makov. O camarada Egorov exprimiu também francamente um dos traços característicos do Eugene Rabot e dos grupos e círculos que tendem para ele, a saber, a incompreensão da importância do movimento camponês, a incompreensão de que o ponto fraco dos nossos sociais-democratas, a quando das primeiras famosas insurreições camponesas, foi não a subestimação, mas antes a subestimação do papel deste movimento e a falta de força para utilizá-lo. Estou longe de partilhar o entusiasmo da redação pelo movimento camponês, disse o camarada Egorov. Infelizmente, o camarada Egorov não se deu ao trabalho de explicar ao Congresso, com o mínimo de precisão, em que consistiu esse entusiasmo da redação, como também não se deu ao trabalho de dar indicações concretas sobre o material literário que o SCRI forneceu. Além disso, esqueceu que todos os pontos fundamentais do nosso programa agrário foram desenvolvidos pelo SCRI já no seu terceiro número, ou seja, muito antes das revoltas camponesas. Os que reconheceram o SCRI, não só em palavras, não fariam mal se dessem um pouco mais de atenção aos seus princípios teóricos e táticos. Não, no campesinato não podemos fazer muito, exclama o camarada Egorov. E depois explica esta exclamação não como protesto contra qualquer entusiasmo em particular, mas sim como negação de toda a nossa posição. Isto significa, pois, que a nossa palavra de ordem não pode competir com uma palavra de ordem aventureira. Fórmula muito característica da ausência de princípios, que tudo reduz a uma concorrência entre palavras de ordem, de diferentes partidos. E isto é dito depois do orador ter se declarado satisfeito com as explicações teóricas que indicavam que visamos um êxito duradouro na agitação, sem nos deixarmos perturbar por insucessos temporários,
e êxito duradouro, embora a ruidosa gritaria dos concorrentes de um minuto, é impossível sem que o programa assente em firmes bases teóricas. pp. 196. Que confusão se revela nesta afirmação de que se sente satisfeito já de imediato, seguida pela repetição das teses herdadas do velho economismo, para o qual a concorrência de palavras de ordem decidia todas as questões do programa agrário e de todo o programa e de toda a tática da luta econômica e política. Você não obrigará o operário agrícola a lutar lado a lado com o camponês rico, pelos Otresc, que em grande parte já estão nas mãos deste camponês rico. Encontramo-nos de novo perante a mesma simplificação indubitavelmente aparentada com o nosso economismo oportunista, que afirmava que é impossível obrigar o proletário a lutar pelo que em grande parte está nas mãos da burguesia e que no futuro, em proporção ainda mais considerável, lhe cairá nas mãos. Uma vez mais, a mesma vulgarização que esquece as peculiaridades russas das relações capitalistas gerais entre o operário agrícola e o camponês rico. Hoje, os Otresc de fato oprimem também o operário agrícola e não é preciso obrigá-lo a lutar para se libertar da sua servidão. Quem é preciso obrigar são certos intelectuais. É preciso obrigá-los a encarar as suas tarefas com maior largueza de vistas, obrigá-los a renunciar às fórmulas estereotipadas no exame de questões concretas, obrigá-los a ter em conta a conjuntura histórica que complica e modifica os nossos objetivos. Só o preconceito de que o mujik é estúpido, preconceito que, como observa com razão o camarada Martov, transparece nos discursos do camarada Makov e doutros adversários do programa agrário, só tal preconceito explica o esquecimento por estes adversários das reais condições de vida do nosso operário agrícola. Depois de ter simplificado a questão, reduzindo-a à mera contraposição operário e capitalista, os representantes do nosso centro, como de costume, esforçaram-se por lançar a sua estreiteza mental sobre o mujik. O camarada Makov dizia: é precisamente porque considero o mujik inteligente na medida do seu estreito ponto de vista de classe que creio que ele apoiará o ideal pequeno burguês da apropriação e da partilha. Visivelmente, confundem-se aqui duas coisas: a definição do ponto de vista de classe do mujik, considerado como um pequeno burguês, e a restrição deste ponto de vista, a sua redução a uma medida estreita. É nesta redução que consiste o erro dos Egorov e dos Makov, tal como o erro dos Martinov e dos Akimov consistia em reduzir a uma medida estreita o ponto de vista do proletário. E ainda assim, a lógica e a história ensinam-nos que o ponto de vista pequeno-burguês pode ser mais ou menos estreito, mais ou menos progressivo, precisamente devido à dupla posição do pequeno-burguês. E a nossa tarefa não é de modo nenhum deixar cair os braços de desânimo perante a estreiteza, estupidez do mujik ou perante a sua submissão a preconceitos, mas como contrário, alargar constantemente o seu ponto de vista, ajudar a sua razão a vencer os preconceitos. O ponto de vista do marxismo vulgar sobre a questão agrária na Rússia teve a sua expressão culminante nas últimas palavras do discurso do camarada Makov, no qual este fiel defensor da velha redação do Iskra expôs seus princípios. Por alguma razão, suas palavras foram recebidas com aplausos, irônicos, é verdade. Não sei verdadeiramente ao que se possa chamar uma desgraça, disse o camarada Makov, indignado com a observação de Plekhanov de que o movimento a favor da partilha negra não nos assustava de modo nenhum e que não seríamos nós a entravar esse movimento progressivo burguês. Prosseguiu o camarada Makov. Esta revolução, se assim a podemos chamar, não será revolucionária. Diria mais, não será revolução, mas reação. Risos. Uma revolução parecida com um motim. Esta revolução nos fará recuar e levará certo tempo a voltar ao ponto em que estamos hoje. Presentemente, temos muito mais do que nos tempos da Revolução Francesa. Aplausos irônicos.
Sim, um partido social-democrata que raciocinasse como Markov ou com instituições centrais apoiadas nos Markov não merecia de fato mais do que riso. Assim, vemos que mesmo a propósito de questões puramente de princípio levantadas pelo programa agrário, o agrupamento que já conhecemos manifestou-se imediatamente. Os anti-íscritas, 8 votos, lançam-se numa cruzada em nome do marxismo vulgar. Os chefes do centro, os Egorov e os Markov, seguem-nos, desorientando-se e desviando-se constantemente para o mesmo ponto de vista estreito. E é por isso que é natural que, em certos pontos do programa agrário, a votação apresente resultados de 30 a 35 votos a favor, página 225 e 226, ou seja, exatamente o número aproximado que já observamos quando da discussão do lugar a ser atribuído à questão do Bund, quando do incidente do CO e quando se tratou do encerramento do Yuzhny Robot. Basta que se levante uma questão um pouco fora dos esquemas habituais e já estabelecidos e exija que a teoria de Marx seja aplicada com um mínimo de independência a relações econômico-sociais particulares e novas para os alemães, para que logo os escritas capazes de se manterem à altura se reduzam a 3/5 dos votos e todo o centro se coloque imediatamente ao lado dos Liber e dos Martinov. E o camarada Martov ainda tenta encobrir este fato evidente, omitindo receosamente as votações em que os matizes se revelaram. Os debates sobre o programa agrário mostram claramente a luta travada pelos escristas contra 2/5 bem contados do Congresso. Os delegados caucasianos assumiram nesta questão uma posição perfeitamente correta, em grande parte, sem dúvida, graças ao seu conhecimento profundo das formas locais de inúmeras sobrevivências feudais, o que os preservou das meras contraposições abstratas e escolares com que se contentavam os Markov. Contra Martinov e Riber, contra Markov e Egorov, levantaram-se tanto Plekhanov como Gusev, que confirmou que bastantes vezes lhe tinha acontecido encontrar entre os camaradas que atuavam na Rússia concepções tão pessimistas como as do camarada Egorov sobre o nosso trabalho no campo, como ainda Kostrov, Karsky e Trotsky. Este assinalava com razão que os bem-intencionados conselhos dos críticos do programa agrário cheiram demasiado a filistinismo. Apenas é preciso notar no respeitante ao estudo dos agrupamentos políticos no Congresso que nesta passagem de seu discurso, página 208, talvez não tenha tido razão ao colocar o camarada Lang ao lado de Egorov e Markov. Quem ler atentamente as atas verá que a posição de Lang e Gorini difere totalmente da de Egorov e Markov. A formulação do ponto referente aos Zotreski desagrada a Lang e Gorini. Eles compreendem plenamente a ideia do nosso programa agrário, mas tentam aplicá-lo de outro modo. Trabalham positivamente para encontrar uma fórmula mais impecável do seu ponto de vista e apresentam projetos de resoluções para convencer os autores do programa ou para se porem ao seu lado contra todos os não-escristas. Basta comparar, por exemplo, as propostas de Markov sobre a rejeição de todo o programa agrário, página 212, 9 a favor, 38 contra, e os seus diferentes pontos, página 216, etc., com a posição de Lang, que propõe uma redação própria do ponto sobre os Zotreski, página 225, para nos convencermos da diferença radical entre eles. 4. Falando em seguida dos argumentos que cheiram a filistinismo, o camarada Trotsky assinalava que, no período revolucionário que se aproxima, devemos ligar-nos ao campesinato. Perante esta tarefa, o cepticismo e perspicácia política de Markov e Egorov são mais prejudiciais do que qualquer miopia. O camarada Kostic, outro escrista da minoria, assinalou muito justamente a falta de segurança em si mesmo e na sua firmeza no plano de princípios do camarada Markov, caracterização que se ajusta perfeitamente ao nosso centro. No seu pessimismo, o camarada Markov coincide com o camarada Egorov, embora haja matizes entre ambos, prossegue o camarada Kostic. Ele esquece que os sociais-democratas já trabalham entre o campesinato, que onde é possível dirigem já o seu movimento, e com o seu pessimismo restringem a envergadura do nosso trabalho. Página 210.
Para terminarmos com os debates surgidos no Congresso sobre o programa, assinalemos ainda as curtas discussões sobre o apoio a conceder às tendências de oposição. No nosso programa, disse explicitamente que o Partido Social Democrata apoia todo o movimento de oposição e revolucionário dirigido contra o regime social e político existente na Rússia. Pareceria que esta última reserva mostra com bastante clareza quais são precisamente as tendências de oposição que apoiamos. No entanto, também aqui, os diferentes matizes há muito definidos no nosso partido imediatamente se manifestaram, apesar de ser difícil supor que sobre uma questão tão repisada pudessem ainda subsistir dúvidas e mal-entendidos. Evidentemente, tratava-se não de mal-entendidos, mas de matizes. Makov, Liber e Martynov imediatamente deram o alerta e se encontraram novamente em minoria tão compacta que, também aqui, o camarada Martov deveria talvez ter explicado isto por uma intriga, maquinações, pela diplomacia e outras coisas encantadoras, ver o seu discurso no Congresso da Liga, às quais recorrem as pessoas incapazes de compreender as razões políticas da formação de grupos compactos, quer da minoria, quer da maioria. Ainda desta vez, Makov começa por uma simplificação vulgar do marxismo. A nossa única classe revolucionária é o proletariado, declara, mas desta premissa correta tira imediatamente uma conclusão falsa. O resto não conta, são penduras. Riso geral. Sim, penduras, e a única coisa que querem é aproveitar-se. Sou contra que os apoiemos. Página 226. A formulação inimitável que o camarada Makos deu à sua posição confundiu muitos dos seus partidários, mas na realidade, tanto Liber como Martynov estiveram de acordo com ele quando propuseram suprimir a palavra de oposição ou limitá-la, acrescentando de oposição democrática. Contra esta emenda de Martynov, insurgiu-se com razão Plekhanov. Devemos criticar os liberais, disse, desmascarar a sua posição ambígua. Isso é verdade, mas ao desmascarar a estreitez e limitação de todos os movimentos que não o movimento social-democrata, temos o dever de explicar ao proletariado que, em comparação com o absolutismo, mesmo uma Constituição que não concedesse o sufrágio universal seria um passo em frente e que, por conseguinte, o proletariado não deve preferir o atual regime a uma Constituição desse tipo. Os camaradas Martynov, Liber e Makov não estão de acordo com isto e persistem na sua posição, contra a qual dirigem os seus ataques Axelrod, Starover, Trotsky e, novamente, Plekhanov. Aqui, o camarada Makov bateu-se a si próprio mais uma vez. Primeiro, declarou que as outras classes, exceto o proletariado, não contam e que é contra que as apoiemos. Em seguida, suavizou-se e admitiu que, mesmo sendo no fundo reacionária, a burguesia é muitas vezes revolucionária, quando se trata, por exemplo, de combater o feudalismo e os seus vestígios. Mas há grupos, continuou, retificando sem retificar nada, que são sempre reacionários, como os artesãos, por exemplo. Estas, as pérolas em matéria de princípios a que chegaram estes líderes do nosso centro, os mesmos que, mais tarde, com espuma na boca, defenderam a velha redação. Foram exatamente os artesãos, mesmo na Europa Ocidental, onde a organização corporativa era tão forte, que demonstraram, como aliás outros pequenos burgueses das cidades, um extraordinário espírito revolucionário na época da queda do absolutismo. Precisamente para um social-democrata russo, é especialmente absurdo repetir sem reflexão o que os camaradas do Ocidente dizem dos atuais artesãos um século ou meio século depois da queda do absolutismo. Afirmar na Rússia que os artesãos são reacionários comparados com a burguesia é simplesmente retomar uma frase feita, aprendida de cor. É lamentável que as atas não tenham conservado nenhuma indicação quanto ao número de votos obtidos pelas emendas rejeitadas de Martynov, Makov e Liber sobre este ponto. Só podemos dizer que os líderes dos elementos anti-iskristas e um dos líderes do centro se coligaram ainda desta vez contra os iskristas, no agrupamento que já conhecemos. Ao fazer o balanço de todos os debates do programa, não podemos deixar de concluir que nenhuma só vez vimos um debate animado e de interesse geral que não tenha assinalado a diferença de matizes escamoteada hoje pelo camarada Martov e pela nova redação do Iskra.